Estamos de volta. Hoje estamos discutindo o tema Homem Preto Vivo pelo Direito de Envelhecer, e no bloco anterior a gente estava falando do fardo, né, da dificuldade que é de ser um homem negro nessa sociedade, das preocupações que a gente tem que ter para poder driblar esse jogo do racismo, dessa estrutura, e conseguir sobreviver. E eu queria agora ouvir o Elielton, que não falou no bloco anterior. Queria ouvir de você e saber como é que foi essa sua experiência, essa sua vivência, como foi passar por esse processo onde os homens negros são mais vulneráveis, que é na juventude, e conseguir hoje ser um homem maduro, formado. Olha, rapaz, eu costumo dizer que não há privilégio. Enquanto um homem negro estiver vivo, uma mulher negra estiver viva, nós estamos ainda sobrevivendo, porque a qualquer momento a violência, a morte, ela pode nos pegar ali, né? Nós vivemos numa sociedade onde raça e racismo elas fazem parte da construção do inconsciente coletivo, né? E eu costumo dizer que se o homem branco, na sua constituição, na sua construção enquanto ser, na sua construção ontológica, ele é dicotomizado entre corpo e mente, né? Isso, o cristianismo tem grande parte nisso, né? A filosofia ocidental tem grande parte nisso. E esse homem branco que é dicotomizado, ele é neurotizado, né? Ele é neurótico, porque são partes irreconciliáveis. O homem negro ele é um corpo esquartejado, né? Porque ele vive um duplo, que é um constante juízo de identidade. Nós não somos vistos, né? Eu acho que vale também lembrar que o que significa a palavra negro? O negro nunca existiu para o africano, né? A palavra negro é cunhada pelos brancos e ela tem um sentido completamente negativo, né? Um sentido de objeto, né? Enfim. E o que significa para o homem negro, o que significa para nós, homens e mulheres negros, sermos o que somos no mundo branco, ser negro no mundo branco? Eu escrevi um trabalho onde eu disse o seguinte: uma criança negra se deparar com o mundo branco na mídia, da porta de casa para fora, é neurótico. Porque ela não se vê em nada. E nós que somos de uma década ainda pior, né? Hoje eu acredito que nós temos essas discussões sobre o racismo e isso me preocupa. Isso é muito bom, mas isso me preocupa porque, em algumas situações, o racismo, não ser racista, significa ser moral, né? Então, quer dizer, às vezes ali o racismo ele vai se disfarçando. Então, quando aquela pessoa é colocada à prova, tá aí, o racismo pula, né? O racismo grita. Não há um debate, não há uma conversa sobre raças, não há um diálogo, uma conscientização sobre isso. Claro que há em alguns lugares, né? Mas da grande mídia. Então, o racismo ele vai se escondendo por aí, mas ele está sempre aí. E nós somos alvos disso constantemente. Eu sou um homem negro, e costumo dizer um homem negro retinto, e isso, para mim, eu fui descobrir isso muito tarde, né? Eu queria ouvir um pouco da sua experiência enquanto homem negro, da sua vivência. Como é que foi esse processo para você? Olha, foi doloroso demais. Foi violento demais. Porque ser um homem negro, né, você está fora de uma ordem estética, você está fora de uma ordem de humanidade. Então, assim, eu posso contar dois exemplos que foram impactantes para mim. Um foi, eu lembro que na década de 80, eu estudava numa escola na Vila da Penha, que era, na década de 80, a Zona Sul, era a Zona Sul dentro da Zona Norte. Então, as pessoas pegavam aqueles valores, né? Então, eu morava em Del Castilho, eu era o último, né, que o carro deixava. Consequentemente, minha mãe pagava mais por isso.
E aí, quando eu entrava no carro, às vezes sentava ao lado de uma criança branca, ela falava assim, tio, tira ele daqui que eu tenho nojo. Eu nunca entendi o porquê disso. Assim, por quê? Na década de 90, fizeram campeonatos, já na adolescência, fizeram um campeonato dos mais bonitos, eu acredito que você já tenha experimentado, já tenha vivido isso, dos mais bonitos da sala. Eram 25 meninos. Eu olhei para um, olhei para outro, falei, rapaz, entre os 10 eu fico, viu? Estou nessa briga aí. E aí, quando saiu o resultado, eu naquela expectativa de ver, né? Vamos lá, como as pessoas nos veem, porque a sociedade é isso, né? A gente se reconhece, assim, não há uma sociedade comum. A sociedade é uma sociedade que se constitui pelo olhar. E aí, quando eu vejo lá o resultado, que ainda fizeram ainda, colaram no mural. Eu tenho uma raiva de mural até hoje. Colaram lá no mural e, rapaz, eu procurei lá meu nome entre os 10 e não estava. Rapaz, vem cá, meu nome aqui, cadê meu nome? Quando eu olhei meu nome, eu fiquei em 24º lugar. Em penúltimo lugar, só ganhei de um rapaz que tinha síndrome de Down. Você tem noção do que é colocar a raça, né? A raça ela tem esse mesmo lugar, né? Daquilo que a sociedade não quer. Então, o que é isso para um menino de 13 anos? Nós crescemos... Né? É pancada, é punk, irmão. Nós crescemos sem uma autoestima. Né? Então, envelhecer hoje, chegar a uma meia-idade, né, onde a gente pode se olhar e falar assim, cara, nós somos bonitos, onde eu posso olhar para o Ricardo, onde eu posso olhar para o Wander, onde eu posso olhar para a nossa amiga e me ver também, porque essa é a função da sociedade, é isso, né? Eu quero essa representatividade viva. Eu quero poder, de repente, olhar para os meus amigos e eu posso também... Só mais uma pequena história. Eu fui criar, não sei se vocês também foram, né, minha mãe é uma mulher negra, mas trazia para a minha educação todos os operadores brancos. Então, o homem negro retinto não usava determinadas cores. Eu não usava vermelho, eu não usava amarelo, então eu usava preto e branco. Então, era muito fácil de me encontrar pela rua usando preto e branco. E aí... quando você encontra a sua negritude, né, e o africano ele tem muito isso da cor, do colorido, você vai desarmando todos esses elementos que delimitam a sua existência, que delimitam a sua capacidade de ser no mundo. Então, eu acho muito bonito quando eu olho para os meus amigos, para os meus irmãos negros, e falo assim, rapaz, você é bonito mesmo, nós somos bonitos mesmo, eu estou me vendo através de vocês. Então, sempre um aprendizado. Eu te ouvindo aqui, eu fico pensando, porque as nossas histórias elas são tão parecidas, né? Mesmo em contextos diferentes. Por exemplo, aqui no Rio, eu passei a minha infância em Minas Gerais, mas a minha juventude, né, toda no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, principalmente, eu nunca morei nem na Zona Norte. Nunca morei em favela e nem na Zona Norte. Eu sempre morei na Zona Sul, sempre morei em áreas nobres da cidade. E aí, para a gente perceber que não é o fato de você ser pobre, de você morar numa favela, de você morar num território menos privilegiado. Não é isso. Eu já fui quase assassinado porque eu fui na casa da minha mãe, num bairro nobre de Niterói, e eu desci para comprar uma Coca-Cola de chinelo e de short. E o segurança da rua botou a arma na minha cabeça e falou: o que você está fazendo aqui? Por quê? Porque aquele espaço na cabeça das pessoas não é um espaço para a gente. Então, a gente corre risco em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer classe social que a gente fizer parte, a gente está correndo risco de vida o tempo todo, simplesmente pelo fato de ser um homem preto, porque a gente representa perigo para a sociedade. Elas nos vê como o perigoso, a pessoa que vai cometer um delito, que vai fazer mal a ela. E quantas vezes
eu passei na rua e mulheres seguraram a bolsa, trocaram de calçado. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Certamente. Você Então, entrar numa assim, loja e ser seguido por segurança. exatamente. Quem nunca? E aí eu queria ouvir da Daiane, que hoje é a pessoa mais especializada aqui para poder falar sobre esse assunto. Você que lida com jovens, como que é desconstruir tudo isso dentro da cabeça desse jovem que está vulnerável a todo esse tipo de violência, para poder mudar essa história no decorrer do trabalho que vocês fazem, no trabalho que a Educafro faz, que é um trabalho assim maravilhoso, né? Um trabalho incrível que a Educafro faz. Como é que funciona isso, Daiane? Olha, Ricardo, é um processo complexo, né? Assim, complementando o que o Wander levantou aí, né? Viver não é nenhum privilégio, é um direito, né? E é um direito que está sendo negado ao povo negro, e especialmente ao homem negro, né? E assim, é bastante complexo quando você tem que trazer isso, né, para os jovens. A Educafro tem uma escola de líderes que funciona dentro da própria sede, né? Então, assim, você trazer isso para o jovem, para ele, a partir da sua própria realidade, né? Assim, eu parto da minha própria realidade. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Goiás, e eu cresci, assim, eu nasci em Goiânia, mas eu fui criada na cidade de dormitório, ao lado de Goiânia, que chamava Aparecida de Goiânia. Então, assim, é uma região consideravelmente violenta. Meu bairro não era tão violento assim na minha infância, mas atualmente meus pais ainda moram lá, né? Assim, eu vi, sabe, vizinho meu, assim, entrar, traficante entrar e para acertar a dívida de droga e simplesmente ir lá fuzilar o rapaz, enfim. E você tirar isso do jovem, né? Você tirar essa noção que ele é o tempo todo, né? Estava até conversando isso com um rapaz que faz parte da nossa escola de líderes, né? É muito complicado para o homem negro porque ele está em um risco constante, né? Se não é ameaçado pelo tráfico, né, pelos traficantes, por essa estrutura, ele é ameaçado pela polícia, né? Então ele está assim num limbo, né, no meio do caminho. O homem negro, que ele é direito, que ele não se tornou policial, e às vezes até se tornou policial, né? Então ele está ameaçado o tempo todo, assim, o risco de morte é muito grande, né? Então isso é bastante complicado. Uma vez até agora recentemente o Atlas da Violência, que foi lançado pelo IPEA, né? Foi emitido pelo IPEA esse ano, né? Ele demonstra, né, que a violência ela não só tem se concentrado, né, na população negra, bem como ela também tem aumentado na população negra, né? Para vocês terem ideia, de 2018, né, os negros representavam, de 2018 para cá, os negros representam 75,7% das vítimas de homicídio, né? Pensando que existem 37,8%, 37,8 assassinatos por cada 100 mil habitantes, né? E esses habitantes, essas vítimas em si, em grande parte, mais de 75% são negros. E para vocês terem ideia, para cada indivíduo não negro que foi assassinado em 2018, né, foram quase 3 indivíduos mortos comparativamente. Então, a sociedade tem, de fato, né, como eu mencionei, São 3 negros para um que não é negro, é isso que você está dizendo? Exatamente. 3 negros para um que não é negro. Então, existe Ou seja, é um número absurdamente muito alto. É muito alto. Então, para vocês terem ideia, de 2008 a 2018 também, houve um movimento muito interessante, no sentido que a taxa de aumento, o aumento de homicídios para negros cresceu 11,5%, enquanto que os não negros houve uma diminuição de 12,9%. Né? Então, quando você trata isso do jovem, quando você está tentando construir uma liderança negra, né, um jovem, a partir de todos esses dados, não, você trazer ele para essa realidade, ele se sintonizar.
o Elielton, né, levantou aqui que ele demorou a perceber que ele era negro, né? Então foi um processo. Então é uma das construções mais difíceis para nós que somos negros, é nos entendermos como negros. Então você pegar o jovem, fazer com que ele se entenda e demonstrar essa realidade para ele é algo bastante complexo, desafiador, mas que a Educafro tem feito com uma considerável maestria, assim, e sob a minha regência, vamos dizer assim, sobre o meu trabalho, assim, a gente tem conseguido resultados consideráveis de conscientização, de amadurecimento e de percepção desses jovens. Pois é, e com essas informações da Daiane, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo, mas é muito rápido, fique com a gente, que daqui a pouco a gente está de volta. O que eu costumo dizer para os jovens, adolescentes, para minha filha, para os meus sobrinhos, afilhados que são negros, é que, primeiro de tudo, eles têm que reconhecer a negritude. E, após isso, eles buscarem ser melhores culturalmente e academicamente do que os seus antepassados. Porque essa é a chave para a nossa libertação, para a nossa evolução, para a nossa melhoria, para a melhoria do nosso povo.